palestra e os trabalhos a seguir. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão por todos vocês estarem aqui. E como a gente sempre fala, né? E no momento da oração, ele já pediu também que se concentrem, que estejam com os pensamentos elevados a Deus, ao Criador, que possam sentir a presença de Deus junto com cada um de vocês, que é nesse momento que a gente está aqui, está falando, está fazendo uma reflexão, é nesse momento que vocês têm também para refletirem e estarem abertos a receber toda a luz que a equipe espiritual vem nos transmitir, e também vocês conseguem sentir a presença de Deus, conseguem estar mais presentes, com o coração mais presentes com Deus. Então, como a gente sempre diz, se tiver alguma pergunta, possam perguntar. Se quiserem também colocar alguma coisa no momento que a gente está falando, não tem problema, pode erguer a mão e falar. Aqui é um estudo, é um aprendizado de todos nós. Dito isso, começamos. Bom, pessoal, nós estamos trabalhando com o livro Educação dos Sentimentos, do Jason Camargo, que é o que a gente já vem utilizando várias segundas-feiras. E o tema de hoje é o corpo humano. O corpo físico representa uma das maiores obras da engenharia que o ser humano conhece. É um extraordinário universo constituído de partículas atômicas com suas múltiplas combinações, originando sistemas, órgãos, tecidos, células, moléculas e os demais campos energéticos que disso se originam. Tudo isso foi colocado à disposição do homem para que ele realizasse a sua viagem de aperfeiçoamento na Terra. O cuidado, portanto, deste veículo precioso nos dará condições para realizarmos, sem sobressaltos, uma jornada altamente promissora nesta caminhada para o futuro. O nosso corpo, então, renova-se periodicamente. A pele, por exemplo, é renovada a cada mês. O revestimento do estômago se dá a cada 4 dias. O fígado a cada 6 semanas. No próprio cérebro, o teor de carbono, nitrogênio e oxigênio são diferentes daquele existente há um ano atrás. 90% dos átomos do nosso corpo não estavam nele há 3 meses atrás. De outra parte, o genoma humano, sendo conhecido aos poucos, já aponta uma luz no horizonte para o conhecimento de uma série de patologias orgânicas. O estudo dos cromossomos com os seus genes já vem tipificando não só a paternidade, mas um universo de causas de doenças e de possibilidades de enfermidades futuras. No entanto, o DNA já está sendo observado por alguns cientistas como um elemento capaz de transferir mensagens do mundo quântico para o nosso. O próprio gene, antes considerado imutável, já é visto como uma estrutura modificável, já que pode aceitar informações energéticas provindas do exterior do núcleo celular, recebendo certas ordens de organelas do citoplasma da célula. Vamos começar do início, então, né? O corpo é formado no momento em que o espermatozoide penetra o óvulo. Ali é o início de uma gestação, se tornando ovo com um embrião vivo, né? E nesse momento, o
espiritual ele se une ao corpo. É no primeiro momento em que o óvulo se torna ovo, pela junção ao espermatozoide, existe a conexão do espírito. Por que se dá isso? Para que aquele espírito que vai reencarnar comece a trabalhar aquele corpo físico. Porque ele traz as características. Ele precisa formatar aquele corpo físico de acordo com as características ou com as dificuldades que tem que passar na Terra, né? Com as suas privações. Então, é uma conexão que existe para que na formação daquele ser, até os 9 meses da gestação e depois do nascimento, ele se completa. Então, ele leva 9 meses na conexão, mas não está formado. Não está 100% conectado. Quando existe uma gestação de risco, por exemplo, ou quando um aborto espontâneo, é porque o espírito não está ainda aceitando, de certa maneira, a formação daquele feto e tudo que está na volta desse corpo físico, ou seja, a mãe e as tensões que a mãe carrega, ou familiar, ou espiritual. Né? Então, a conexão para que aquele corpo físico se construa precisa, antes de mais nada, ter a consciência de uma mãe, de um pai, da família, para que tudo saia conforme está retratado, está acertado na espiritualidade. A partir do nascimento desse corpo, né, do feto, nasceu, vendo isso assim, então, existe uma discussão hoje, né, a nível de Brasil, a respeito se o aborto é permitido ou não. No momento em que nós sabemos que no primeiro dia, no primeiro contato do espermatozoide com o óvulo, já tem a conexão do espírito, a gente já sabe que existe uma vida ali, né? A partir daquele momento existe vida. Então, a consciência de cada um é que vai nos levar a tomar certas decisões. Tá? A partir do nascimento, que o corpo está formado, existe um processo espiritual de 7 anos para o amadurecimento desse espírito naquele corpo. Dentro de 7 anos, que é quando a criança está se desenvolvendo, o espírito está se desenvolvendo junto. Antes disso, não existe o domínio intelectual do espírito sobre o corpo. O nosso cérebro só vai receber informação espiritual a partir dos 7 anos de domínio espiritual. Então a gente tem que ter consciência que toda a proteção de casa em cima das crianças até os 7 anos é o que sempre existiu e o que tem que existir para que aquele corpo consiga chegar na maturidade espiritual. A Karine falou na parte mais científica do corpo físico, e a gente fala, né, aí já colocando questões de algum tipo de problema que esse corpo físico possa nascer com ele, né, algum tipo de, por exemplo, problema nas pernas de uma criança, ou problema encefálico que tem muito acontecido e tal. Esse espírito que vem para ser acoplado nesse corpo físico, ele já vem com o processo para fazer com que aquele corpo tenha o espaço ou as restrições necessárias para que ele possa se desenvolver. E aí a gente fala, né, a respeito de por que isso acontece com uma criança, ou por que isso acontece uma vida inteira com o corpo físico com algum tipo de deficiência, e a gente não se dá conta que a gente está aqui na Terra para que o espírito evolua. Não é para que o corpo evolua. Não é para que eu tenha um corpo sarado, bonito. É para que o meu espírito, dentro daquele corpo, ele consiga se desenvolver
cientista aquele, né, que vive numa cadeira de roda, não consegue nem falar, precisa de um mecanismo para conseguir transmitir, um dos maiores cientistas físicos que tem, né, ele conseguiu que o espírito se desenvolvesse, porque o corpo dele está restrito a uma cadeira de rodas. O corpo dele está restrito a todo tipo de acompanhamento. Mas é o maior cientista que a gente fala hoje. Porque o espírito se desenvolveu. E nós temos o nosso corpo físico 100%, vamos dizer assim, a gente recebeu ele com todas as garantias de sucesso e a gente não se dá conta que a gente não trabalha o corpo espiritual, a parte espiritual da nossa mente, estudando, fazendo bem, estendendo a mão, né? Falando sobre o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a gente não se volta para o Espírito para conseguir dominar esse corpo que a gente recebe. Geralmente a gente acha defeito no corpo, né? Nós olhamos para nós e assim, estou com cabelo branco, ou não queria ser cabelo branco, ou eu sou feio, não gosto dos meus olhos. Mas, gente, e o meu espírito que está acoplado dentro desse corpo? O que eu faço por ele? Como é que eu transformo essa parte espiritual que está em mim? É essa caminhada, gente, que a gente fala sempre de estudo, né, que a gente comenta aqui, do entendimento de nosso estudo ali, que a gente convida quem quiser participar, tá, pessoal? Às 7 horas a gente começa. Ali a gente tem experiência de vida nossa, do que a gente já fez no passado, né? No meu caso, que eu já fiz bastante coisa, né? A gente coloca experiência ali. Aonde que eu tropecei, por que eu tropecei, não quero mais tropeçar. Quer dizer, a gente começa a trocar uma ideia, porque as nossas experiências fazem com que a gente consiga ter uma visão do de hoje para frente. Como é que eu vou cuidar do meu corpo físico para que o meu espírito continue fazendo a nossa evolução, para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga chegar na nossa idade limite. Eu estou cuidando do que eu estou comendo, eu estou cuidando do que eu estou bebendo, eu fumo, eu passo a noite inteira em claro, eu vou para a balada. Quer dizer, qual é a nossa ideia para que o meu espírito, para que o nosso espírito comece a transformar? A gente tem que fazer educação física, né? A gente tem que cuidar do coração. Aí a gente se entope de remédio. Aí eu vou lá no postinho lá, porque a cubana vai me dar uns remédios bons lá. Eu estou com dor de cabeça, a cubana me dá remédio para o fígado. Sabe? Então é nesse sentido que a gente tem que, antes de ter o problema, ver por que está me causando aquele problema, o que eu estou colocando para dentro desse corpo físico, para que eu me atrapalhe ali na frente. Bebi demais no fim de semana. Sim. Comi carne gorda, sim. Aí vou chorar porque meu filho está reclamando. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter consciência de como cuidar do corpo físico, porque o espírito sempre. A gente falou em doença, né? Como a gente coloca a doença pra gente, né? Ninguém recebe a doença porque nasceu e vou ficar doente. Não, a gente coloca pra gente. É no estresse do dia a dia, né? Reclamando da vida, ficando tenso por algum motivo, né? As síndromes. Quer dizer, a gente busca pra gente as doenças. Não bota para fora. O dia te dá nós estamos aí com uma semana mais ou menos de sol, né? Dia maravilhoso todos os dias. Não pode reclamar, né? Do dia não pode reclamar. Mas está frio. Não gosto de frio. Não gosto de frio. Então é isso, gente. Eu acho que a gente tem que começar a entender o processo todo da vida, a colocação do que é
espiritualidade, o porquê que nós estamos nessa passagem, a gente fala sempre isso toda semana, né? E cuidar do nosso caminho, né? Tem gente andando de Fuca, eu vi na cidade lá em Itaqui, o Fuca zerado de um cara lá, quer dizer, ele cuida do carro dele, né? Nós cuidamos do nosso aqui. Quem nos leva para tudo que é lugar? Nem sempre, né? A nossa necessidade de manter o corpo físico alerta, manter o corpo físico ativo, né? Saindo da cama no horário certo, por exemplo, né? Porque geralmente quem fica na cama porque, não quero ver ninguém, ou não sei o quê, o corpo começa a ver, né? Dói a cabeça, dói as pernas, aí sai e está com cãibra. Então é isso, a gente tem que fazer a modificação, a reforma íntima que a gente fala muito, né? A reforma íntima, e aqui eu estou falando assim, ó, não é lei, né? Eu sou o dono da verdade para dizer que é dessa maneira que nós temos que conduzir, cada um sabe de si, né? Quem quiser fumar, que fume, quem quiser beber, que beba, né? Não existe uma regra para isso, cada pessoa tem que ter somente a consciência, o entendimento. Se eu estou gordo, quero emagrecer, emagreça. Faz alguma coisa para isso, modifica o teu hábito. É difícil? Claro que é difícil, tudo é difícil, porque a gente sai do lugar comum, do conforto, né? Da frente da TV, da internet, ou seja lá o que for, né? Quanta gente trabalha sentado 8 horas por dia? Aí sai do serviço, vai para casa, o que faz? Senta. É isso? A gente não faz isso. Aí o corpo, coitado do corpo, né? Qual é a reação? Aí chega um ponto da vida da gente que nós estamos acocados. Ai, me dói as costas, me dói. Claro que vai doer, gente. Porque o tratamento que a gente deveria de fazer, a gente não faz, que é cuidar da gente. É o tratamento mais fácil que tem para fazer. Cuidar da gente, só que a gente não cuida. Eu prefiro cuidar do meu vizinho, saber o que ele está fazendo, né? Se o vizinho está pulando o muro, não está. Igual o vizinho pula o muro, sabe pular? Quer dizer, isso, sabe? É essa mudança que a gente tem que ter de consciência do que é bom para eu fazer. Que é a parte individual, né? Porque assim, tem a história da fazer o regime na segunda-feira, todo mundo começa na segunda, né? Só que é sempre na outra segunda, nunca na segunda, nunca hoje, por exemplo, que a gente está aqui. Sabe? Cuidar do corpo é cortar cabelo, cortar a unha, tomar banho, tudo isso é cuidar do corpo. Mas estudar, e aí o estudar que eu falo, quando eu digo cuidar do espírito, não é estudar só livro espírita, é estudar mesmo. É ter consciência sobre alguma outra coisa que está acontecendo, alguma outra informação que vai te agregar alguma coisa, porque o espírito, nós estamos aqui hoje, não é simplesmente para mim estudar a espiritualidade. Eu não vou sair daqui pregando espiritualidade na cabeça de todo mundo, não é para isso que nós estamos aqui. A gente está aqui para que o nosso espírito evolui. Como é que ele vai evoluir? Fazendo uma faculdade. Aprendendo sobre um outro tipo de trabalho que a gente faça. Mas eu já tenho a minha profissão, não preciso de outra. Não é questão de precisar, é questão de entender outra profissão, porque todos nós um dia vai precisar de alguma coisa, ou tu vai ter que chamar alguém para fazer para ti. E o conhecimento, é para isso que a gente tem cérebro, né, e uma gama enorme de neurônios trabalhando, né? E a gente não usa 7, 8% da capacidade intelectual que Deus nos deu. A gente não quer usar mais que isso. Não está precisando, nós continuamos nessa caminhada sempre no mesmo ritmo. Se a gente usasse 12% da capacidade do nosso cérebro, nós era inventor. Nós ia estar inventando coisa por aí. Então é essa busca, assim, ó, a nossa necessidade maior hoje de entendimento é o que nós estamos fazendo na Terra. Nós temos um prazo de vida dentro da Terra.
que pode ser alongado e pode ser encurtado. Se eu não cuidar do meu corpo físico, eu vou encurtar. Se eu cuidar dele, eu posso alongar. Mas só com isso eu alongo? Não. Eu tenho que cuidar do espírito. Eu tenho que fazer o bem. As regrinhas, claro, aquela que Jesus nos deixou, né? Ajudar o próximo. É esse o caminho, gente. Falei demais? Só fazendo um adendo já no que o Ronaldo estava falando, que é uma coisa que eu particularmente gosto sempre de deixar bem claro quando a gente fala aqui, que nós somos espíritos. E às vezes a gente fala na gente, mas a gente fala, no corpo espiritual. Na realidade, todos nós somos espíritos utilizando o corpo físico. Esse corpo físico nos é emprestado, digamos assim, para que a gente possa estar aqui nesse planeta, porque a única maneira do espírito vir para o planeta Terra é encarnando num corpo físico. Porque o planeta Terra, ele ainda utiliza-se de coisas materiais. Então, nós, como nós somos espíritos, nós precisamos desse corpo físico. Então, quando nós acoplamos nesse corpo físico, nós continuamos sendo espíritos. Porém, a gente está utilizando aquela roupagem naquele momento, aquele veículo, digamos assim, que vai nos conduzir nessas experiências que a gente vai ter aqui no planeta Terra. Essas experiências são para quê? São para o nosso aprendizado, são para a gente passar por provas de situações que nas nossas vidas passadas nós não conseguimos ter êxito, então a gente volta para refazer novamente essas provas, mas a gente sempre precisa ter em mente que todos nós somos espíritos utilizando o corpo físico. E esse corpo físico só existe porque tem um espírito nele. Sem o espírito, o corpo físico não tem vida. Por isso que quando há a morte, digamos assim, a desencarnação que a gente chama, é quando esse espírito sai do corpo físico. E a partir daquele momento que se desliga o espírito do corpo físico, o corpo físico não tem mais utilidade. Então sempre tenha em mente que nós somos espíritos. E nós estamos aqui como espíritos para ser melhores, cada vez melhores. Eu trouxe um trechinho aqui, como nossa leitura foi bem científica, eu trouxe um trechinho, uma parte do livro espírita, que fala um pouquinho sobre isso. Deixa eu sair agora aqui, para eu ler para vocês, para a gente concluir. É um trecho que está no livro Evolução em Dois Mundos, que é uma psicografia de André Luiz, do espírito de André Luiz. E aí ele diz assim, o corpo humano segundo o espiritismo. O corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constitui a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Então, o nosso corpo físico é moldado pelo corpo espiritual em numerosos séculos, em várias reencarnações que a gente vai passando. E tudo isso é com orientação dos nossos instrutores espirituais, né? Dos nossos instrutores divinos. Tanto é que o Ronaldo falou sobre a questão dos abortos espontâneos. Muitas vezes, acho que praticamente todas as vezes, é quando o espírito não aceita nascer, ele não aceita reencarnar. Muitos espíritos são obrigados a reencarnar para que eles passem pelas experiências necessárias aqui na Terra. E quando há esses abortos espontâneos, é porque o espírito não aceita vir, ele não quer nascer. Então, por isso que às vezes a gente
Rastafari nós falamos sobre desencarnação e nós não tocamos nesse assunto, que é mais fácil para a gente desencarnar, é melhor desencarnar do que encarnar. É mais doloroso para o espírito quando ele nasce aqui no planeta Terra do que quando ele parte. Porque quando ele parte, ele está voltando para casa. E quando ele chega, ele está vindo para um lugar que ele sabe que ele vai passar por várias situações que não serão agradáveis, que não será fácil. Então, na continuação do texto diz assim, ó, o veículo do espírito, além do sepulcro, no planeta extrafísico ou quando reconstituído no berço, é a soma das experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Nele, situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Então, a gente começa um espírito bem primitivo, e conforme o passar das encarnações, conforme esse nosso corpo vai sendo depurado, esse corpo espiritual que a gente tem, o nosso corpo físico também vai seguindo nesse mesmo processo. Cada vez que a gente reencarna, esse corpo físico vem com as impressões do corpo espiritual que está chegando na Terra. Então, por que devemos cuidar do nosso corpo físico? Porque ele que nos carrega, no caso. É ele que nos dá a oportunidade de cada dia que a gente está no planeta Terra, da gente vencer as etapas que a gente precisa vencer. A gente está aqui sempre para melhorar, é sempre para ir mais adiante, um pouquinho mais na caminhada. Então a gente tem que cuidar desse corpo e tentar que essa nossa vivência aqui dure o que precisar durar para um pouco de evolução. A gente não pode sair daqui, encerrar essa nossa vivência sem ter caminhado pelo menos uns passos nessa caminhada da evolução. Então, cuidar cada vez mais do corpo, cuidar da mente e buscar uma expansão na nossa consciência, buscar essa conexão divina que a gente já vem perdendo há um bom tempo, a gente vem se desconectando de Deus e da espiritualidade e a gente não consegue entender e retornar para isso. Então, aqui dentro da casa espírita, a gente tenta sempre isso, se conectar de novo com a espiritualidade, entender que nós somos parte de Deus, nós somos parte do Criador e que é isso que nos mantém firme e nos mantém fortes para seguir nesse caminho todo santo dia. É difícil? É, mas é mais difícil ainda quando a gente não está com Deus e não está com Jesus, né? Que é o nosso mestre nos orientando. Acho que é isso. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? A Karine comentou no início, né? É mais um estudo a nossas conversas aqui do que uma doutrinação, né? A gente tenta trazer um pouco de informação do que a gente consegue pegar do nosso entendimento, né? Para que a gente consiga fazer esse estudo em conjunto. E aí, quando ela coloca, se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente está sempre aberto aqui, se a gente puder ajudar, né, de alguma maneira, a esclarecer. Tá bem? Vamos rezar o Pai Nosso, então. Nos conectar com Deus, agradecer essa oportunidade novamente de esse aprendizado, de um conhecimento, ou pelo menos que a gente consiga chegar em casa e pensar sobre o que a gente faz, o que está deixando de fazer, né, em bem ou para o nosso bem. Né? Vamos fechar os olhos então, tentar nos conectar o máximo possível com Deus, agradecendo sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.